Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês se lembram que em 2024 nós tivemos um processo contra a Independência para obrigá-los a fazer os pagamentos das mensalidades do lote I-41 e U-45, que são os dois maiores lotes do loteamento, que naquele momento eles tinham feito uma previsão no estatuto para não fazer o pagamento? Pois então, hoje a gente tem uma notícia bem importante. Para quem está chegando agora no Vida Bela e não tem muito contexto sobre esse assunto, eu vou passar uma visão geral sobre essa situação para que você tenha entendimento completo do que está em jogo. Entre 2021 e 2023, um grupo de pessoas, liderados por mim, montou uma comissão para perguntar para a Independência diversos pontos que estavam em aberto naquele momento, informações que nós não tínhamos, sobre algumas coisas, inclusive o que seria feito com o lote I-41 e o U-45, que são os dois maiores lotes do loteamento. Um é próximo ali do final da quadra S e o outro no final da quadra I. Diversos corretores informaram coisas diferentes e não havia muita clareza sobre os fatos a respeito e as intenções a respeito daqueles dois lotes. Nós, dessa comissão, tivemos uma série de reuniões e interações com a Independência para entender o que seria feito nesses dois lotes e também para identificar outras informações que estavam em aberto. E nesse meio tempo nós descobrimos que havia intenção por parte deles de construir um prédio, um condomínio vertical, no lote U45, no final da quadra S, e um condomínio de casas, assim como é o Mirante, nosso condomínio vizinho, dentro do lote I41. Isso nos trouxe uma série de preocupações, primeiro com privacidade, com o tráfego, com a perda do sossego, questões construtivas, uma série de outros pontos importantes, que nos levou a propor para eles algumas discussões a respeito de mudança do estatuto e mudança do regulamento de obras. Evidentemente que essa discussão não prosperou, porque eles tinham interesses comerciais, nós tínhamos interesses em proteger os objetivos e os interesses dos nossos associados, e evidentemente acabamos entrando em rota de colisão. Em razão disso, nós organizamos uma chapa inicial em 2023, nós propusemos a nossa chapa para a eleição, ganhamos, e a partir de então, com o mandato, nós começamos a questionar a Independência de forma mais incisiva a respeito disso, e de fato descobrimos que era verdade, que havia essas intenções. Para proteger os direitos dos nossos associados, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reforma geral do Estatuto Social para proteger a nossa associação, o nosso condomínio, de avanços desse tipo, e também fizemos uma reforma bastante importante do regulamento de obras, para evitar que condomínios fossem feitos dentro do loteamento. Condomínio de casas e condomínios de prédios. Isso foi muito importante porque a partir da mudança desses instrumentos, da confiança que todos os associados depositaram na nossa administração, nós de fato conseguimos proteger nosso loteamento desse tipo de situação. Outro ponto importante é que no estatuto anterior, que foi aprovado pela própria Independência, quando eles eram os titulares de todos os lotes, então antes de começar as vendas do loteamento, eles colocaram uma previsão dentro do orçamento de que eles teriam isenção total da mensalidade desde a época da fundação até 3 anos após a entrega do loteamento. Considerando que o loteamento foi entregue em setembro de 2023, então eles teriam até setembro de 2026 para fazer os pagamentos, para não fazer os pagamentos. Isso faria com que a gente tivesse uma arrecadação em torno de 10% menor do que deveríamos. Ou seja, nós bancaríamos as despesas com manutenção dos lotes que eram da Independência. Evidentemente que nós nos manifestamos contra isso e colocamos na reforma do estatuto que foi feita no final de 2023, logo que assumimos a gestão, um cancelamento desse benefício, para que eles começassem a pagar as mensalidades a partir de então. Evidentemente que isso gerou um processo judicial, e esse processo judicial percorreu desde o início de 2024 até a data de hoje, culminando num acordo que eu vou apresentar para vocês. Ou seja, nós estamos falando aqui de 3 coisas importantes. A intenção deles de fazer um condomínio de prédios, a intenção de fazer um condomínio de casas no outro lote, e também do não pagamento das mensalidades que seriam devidas. O valor que a Valu, que é a SPE criada pela Independência para desenvolvimento do loteamento, nos deve, passa de R$400 mil, e, dentre as discussões jurídicas, era pouco provável que nós recebêssemos isso de maneira amigável, de maneira fácil. Então, nós tínhamos a preocupação de nem sequer receber esse valor. Pois bem, nós ganhamos em 2 instâncias esse processo, eles moveram contra a gente, nós ganhamos em primeira instância, ganhamos em segunda instância, e agora o processo segue em fase de recurso. Porém, nesse meio tempo, em razão de diversas movimentações feitas por nossa administração,
nós recebemos a proposta de um acordo por parte deles para que encerrássemos o processo e finalizássemos essa discussão da melhor forma possível. Agora sim, vou falar do acordo. E o que estabelece esse acordo? Depois de muitas reuniões, horas de reuniões, discussões com o jurídico, discussões com eles, pensa ideia aqui, pensa ideia lá, foram muitas horas de reunião. O que nós fechamos de acordo inicial a ser aprovado pela Assembleia, tá? Primeiro deles, o que será feito com os pagamentos que até então não estavam sendo realizados? Eles se comprometem a iniciar os pagamentos a partir de abril, então isso aumenta um pouco a nossa arrecadação. O segundo item é o que será feito com relação aos valores devidos entre 2024 e a data do acordo, que passa de R$400 mil, e com relação a isso, eles vão nos dar em pagamento, ou seja, dação em pagamento, o terreno D1, que é o terreno comercial do lado de fora do loteamento, evidentemente, ao lado direito da portaria, onde fica um outdoor ali, né? Esse terreno será doado em contrapartida à suspensão da dívida. Nós ainda vamos calcular bem os valores, mas o valor comercial deste lote é muito maior do que o valor da dívida. E essa diferença será doada como contrapartida também à boa intenção da direção em promover esse acordo. Porém, nós vamos receber esse terreno como parte da dação de pagamento. No entanto, nós não temos ainda o que vai ser feito com esse terreno. Nós vamos revendê-los, nós vamos desenvolver de alguma forma, vamos fazer parceria com alguém. O que será feito com aquilo? Estamos abertos à ideia, fiquem à vontade para me procurar, ou procurar alguns dos diretores e alguns dos conselheiros para dar propostas, mas o ponto importante é, nós teremos um terreno quitado, livre de ônus, livre de custos, para que a gente possa fazer uma melhor decisão ali e levantar caixa ou trazer benefícios para os nossos associados. E o terceiro item está com relação ao que será feito dos dois lotes grandes. O 45, ainda não há intenção da parte deles de fazer nenhum tipo de movimentação ali, até mesmo porque, em razão de questões técnicas, ele tem algumas inviabilidades, mas com relação ao I41, que é um lote bem grande no final da quadra I, eles têm intenção de construir um condomínio de lotes, da mesma maneira que é o loteamento. Eu sei que vai ter muitas dúvidas com relação a isso, porque é um assunto complexo, mas na prática não muda nada para os associados do Vida Bela, a não ser que vão ter 22 lotes a mais no final daquela quadra. Portanto, o nosso acordo ele é importante de diversas maneiras. Primeiro, que nós conseguimos receber de maneira antecipada, isso a aprovar pela Assembleia, receber de maneira antecipada um valor muito significativo que potencialmente nem sequer receberíamos, a não ser depois de muitas disputas na Justiça. O segundo deles nós temos certeza agora do que vai ser feito e isso vai estar lavrado em um acordo formalizado de que eles têm a intenção de criar mais lotes naquela área. Então aquele lote vai ser desdobrado, vai se transformar numa extensão do condomínio, uma extensão da quadra. E outra coisa, nós vamos aumentar a nossa arrecadação, permitindo que a gente possa fazer algumas melhorias, ajuste na administração, ajuste em alguns serviços da associação, que até o momento a gente teve que segurar um pouco em razão de diversas limitações de orçamento, principalmente a questão do IPTU, que vocês sabem bem. Isso representa uma vitória muito importante para o Vida Bela, muito importante mesmo, porque encerra processos judiciais, encerra discussões e riscos que nós tínhamos de desenvolvimento de algo que contrariasse os nossos interesses. Então, de fato, é algo bastante importante, algo histórico para a gente, é uma vitória muito importante de todos vocês que confiaram na nossa administração lá atrás, quando a gente mudou o estatuto e mudou o regulamento e conseguiu impedir esse tipo de coisa, e principalmente agora, com um benefício tão grande para a gente. Esse acordo foi autorizado por 100% dos diretores e 100% do Conselho Fiscal, mas precisa ser aprovado por Assembleia. Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês que é um acordo muito vantajoso para a gente. Nós ainda vamos calcular os valores, fazer uma avaliação técnica independente do valor de mercado daquele terreno, para que todos os valores estejam claros, transparentes e confortáveis para que todo mundo possa decidir em Assembleia a aceitação desse acordo. E aí, pessoal, eu sei que vai ter muitas dúvidas, eu sei que as pessoas vão estar curiosas sobre os detalhes desse acordo, mas eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que nós vamos responder tudo isso em Assembleia. Hoje, nós vamos discutir com o nosso jurídico as datas e os procedimentos para a convocação da nossa Assembleia, porque isso para a gente é bastante importante e é algo que a gente precisa fazer o quanto antes. Assim, eu peço, então, só um pouco de paciência, que logo mais vocês vão receber aí a data da próxima Assembleia,
as informações a respeito dessa Assembleia, o vídeo que nós vamos colocar, a apresentação que nós vamos colocar e os detalhes da mudança estatutária e do regulamento de obras que a gente precisa promover. Nessa próxima Assembleia, nós vamos falar também do próximo orçamento, vamos falar também da prestação de contas, algumas mudanças que nós estamos propondo no processo de administração e mais algumas outras coisas importantes que nós vamos apresentar para vocês oportunamente. Bom, é isso que nós temos para hoje. Agradeço vocês aí por ter a paciência de assistir esse vídeo. Peço um pouco de paciência que as informações vão ser passadas para vocês oportunamente. E, pessoal, contem comigo sempre, como tem feito até hoje. Muito obrigado, ótimo dia para todos.